Sem mais delongas, abra sua Bíblia lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Marcos, capítulo 5, versículo 36. Bem, no Novo Testamento nós sabemos que existem os evangelhos. E os evangelhos são constituídos por 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses evangelhos eles foram escolhidos para formar o Novo Testamento, exatamente por serem os mais representativos para as comunidades cristãs naquela época no Império Romano. E existe uma particularidade entre os evangelhos que é falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos, falar de suas atividades. Então, cada livro ele foi escrito para uma comunidade distinta, levando algo específico. E ele era escrito de acordo com o momento político da época. Ou seja, alguns textos você pode encontrar entre eles alguma diferença exatamente devido ao momento que eles estavam vivendo naquele tempo. Mas de uma forma lógica e não cronológica, os evangelhos eles foram colocados em ordem. E de uma forma resumida, eu quero logo falar do primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus ele vai enfatizar exatamente nas profecias, porque ele está sendo escrito ali em Jerusalém, com um público-alvo sendo os judeus, falando sobre Jesus, que o Messias era o prometido. O segundo evangelho é o evangelho de Marcos, provavelmente o mais antigo, mas ele tinha ali, Marcos enfatizava ali as ações de Jesus, escrito em Roma, sendo com o público-alvo os pagãos do mundo romano, os gentios, e Marcos tentava ali mostrar e transmitir para os romanos exatamente os exemplos e as atitudes de Jesus, que eram totalmente diferentes do que eles viviam. O terceiro evangelho é o evangelho de Lucas. Lucas ele foi escrito para os não-judeus. Então os gentios eles sublinhavam, eles destacavam a misericórdia divina através da salvação trazida por Cristo para um povo que era excluído. E por último, o livro de João, o quarto evangelho. E o evangelho de João ele é muito mais teológico, voltado para pessoas que já são convertidas. E ali você talvez você não encontre tantos textos que estão repetidos, mas por conta dos evangelhos anterior a ele. Então os cristãos já conheciam as parábolas, já conheciam alguns ensinamentos de Jesus, mas hoje eu quero enfatizar nas ações de Jesus. Por isso que nós não vamos ler no livro de Mateus, por isso que nós não vamos ler no livro de Lucas, nós vamos ler no livro de Marcos, porque nós vamos aprender com as ações de Jesus, amém? Então Marcos 5,36 vai dizer: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Deus nos trouxe aqui, Deus nos reuniu aqui para dizer: não tenha medo, creia nele. Não tenha medo, continue andando. Não tenha medo, não olhe para trás. Não tenha medo, ele tem todo o controle em suas mãos. Não tenha medo, ele tem cuidado da sua vida e da sua família. Não tenha medo, não olhe para as circunstâncias, porque ele vai fazer desse processo algo milagroso e vitorioso na sua vida. Não tenha medo, crê somente. Aleluia, aleluia. E nós vamos ver que no início do livro de Marcos, Jesus, ele não inicia a sua missão antes de se preparar. Jesus vai primeiro ser batizado, vai ser identificado como Filho de Deus, aonde o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer.
E após isso, Jesus é levado ao Espírito para o deserto. É tentado, vence o diabo no deserto. Quando ele volta novamente, a primeira coisa que ele faz é separar discípulos. Separar sucessores. Algo muito interessante, que Jesus ele não vai direto fazer milagres. Mas ele primeiro se prepara espiritualmente. Ele primeiro vai separar discípulos, separar sucessores. Porque todo seguidor, quando é passado para ele uma autoridade, ele pega e identifica isso como uma tarefa. Ele cumpre a tarefa e simplesmente para ali. É colocado um ponto final. Mas agora, quando é delegado autoridade para um sucessor, para um discípulo, ele dá continuidade a um legado. E Jesus separou discípulos exatamente para serem treinados, para serem ensinados, antes de ir para uma missão, para dar continuidade a um legado quando ele não estivesse mais na terra. E o Senhor Jesus nos ensina preparação. Nós devemos nos preparar. Nós devemos nos antecipar antes. E o termo da palavra preparação é o ato de aprontar. Essa palavra ela vem do latim e quer dizer prae e parare. A junção de prae quer dizer antes e parare quer dizer deixar pronto. Então, proteção é se antecipar de algo. Proteção é fazer aparecer. E algo muito interessante me chamou a atenção, porque fazer aparecer não é você estar diante dos olhos das pessoas. Fazer aparecer é que quando existe uma pessoa preparada, todos sabem que ela é preparada. Quando existe uma pessoa preparada, as pessoas identificam ela como preparada. Quando tem uma pessoa cheia de Deus, ela está preparada. Quando nós vemos ela clamando e milagre acontece, ela é uma pessoa preparada. Quando você vê ela se rendendo em adoração ao Senhor, ela é uma pessoa preparada. Porque o altar dela é em casa, não na igreja. Na igreja você é o reflexo do que você busca a Deus em casa. Preparação. E o nosso erro é não se preparar. O nosso erro é não se preparar. E o Senhor nos chama para se preparar antes. Nós queremos ver milagres, nós precisamos nos preparar. Mas eu quero dizer algo, porque aqui é uma igreja que está preparada. É uma igreja que está alinhada. É uma igreja que está em uma só visão. É uma igreja que está orando, que está jejuando, que está em um só propósito. Aleluia! Existe preparação e nós estamos debaixo desse ambiente para ver milagres, porque para acontecer milagre precisa estar preparada. Então quando você orar, quando você clamar, quando você abrir a sua boca, os enfermos serão curados. Quando você profetizar, cadeias serão quebradas. Quando você declarar, pessoas serão libertas. Preparação. Jesus se preparou antes para ir para a missão. Preparação. E nós estamos debaixo desse ambiente de milagres. Debaixo desse ambiente de milagres. Porque uma igreja preparada não tem como não entrar em um ambiente de milagre, de cura, de libertação. Preparação. E Jesus, ele sempre se retirava para orar. Jesus, ele sempre tinha um relacionamento com o Pai, para buscar as ordens, para buscar orientação, para buscar instrução, para buscar força, poder, porque ele precisava cumprir uma missão. E a manutenção desse ambiente é a oração. Jesus orava diariamente para ter manutenção do ambiente aonde ele estava. Preparação. Preparação. Guardem isso. Nenhuma missão vai à frente se não tivermos intimidade com Deus.
Nenhuma missão tem sucesso se não nos disponibilizarmos para o Pai. Nenhuma missão tem um resultado excelente se não vivermos de renúncia e entrega. Nenhuma missão consegue ir adiante se não abrirmos mão das nossas vontades. Preparação. E Jesus se preparou para cumprir essa missão. E após esse preparo, ele começa a fazer grandes milagres. Após esse preparo, ele começa a ensinar e uma grande multidão começa a o seguir. E ali, por volta do capítulo 4, após ele ter ensinado algumas parábolas, ele ensinando ali para a multidão, ao anoitecer, Jesus pega os seus discípulos e diz: vamos atravessar para o outro lado da margem. E então, Jesus entra com seus discípulos no barco, Jesus adormece e dentro desse percurso vem um grande vendaval. E Jesus é acordado e logo o Senhor Jesus levanta e repreende o vento e diz: acalma-te e aquieta-te, mar. E o vento cessou. Mas algo muito interessante que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Jesus, ele não falou, mas ele disse. Jesus, ele não falou, mas ele disse, porque há uma diferença entre falar e dizer. Porque quando você fala, você expressa palavras, mas quando você diz, você comunica. Quando você diz, você somente comunica. Então, quando você comunica, você leva a informação adiante. Quando você comunica, você dá a notícia daquilo que já foi decidido, daquilo que já foi batido o martelo, daquilo que já foi decretado. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? A autoridade está sobre a minha vida, porque o meu Pai já decidiu, então eu somente comunico a você. Acalma-te, aquieta-te. Ou seja, ele transmite uma ordem para os subordinados. Aleluia! Ele transmite uma ordem para os subordinados. Jesus não falou para o vento e para o mar, mas ele disse para o vento e o mar: aquieta-te e acalma-te. Aleluia! Ele transmitiu uma ordem, porque o poder, a autoridade não estava somente em suas mãos, mas também estava na sua boca ao dizer. Aleluia! Então guarde isso, receba. Nenhum vento, nenhuma luta ou circunstância persiste quando Jesus decide dizer: aquieta-te e acalma-te. Não consegue persistir. E hoje o Senhor diz essa palavra para nós. Ele comunica para a nossa vida. Ele comunica para a situação que nós estamos passando. Ele está transmitindo uma ordem, porque a mudança vai acontecer. O milagre vai chegar. Hoje é dia de milagre e nós estamos debaixo desse ambiente de milagre, ambiente de cura, ambiente de libertação. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E Jesus, ele está vindo junto com os seus discípulos debaixo desse ambiente de milagre. E nesse momento, quando Jesus atravessa para a margem, ele chega na cidade de Gadara. E lá ele vai encontrar um endemoniado nu, que vivia nos sepulcros. E ali Jesus expulsa a legião de demônios. A legião de demônios vai para a manada de porcos, eles caem no precipício. E o povo daquela cidade, eles ficam admirados, porque eles não conseguem ver exatamente a transformação que Jesus faz na vida daquele homem. Na verdade, eles ficam impactados, extasiados. Mas ao mesmo tempo que eles estão impactados e extasiados, eles também estão chateados, porque a manada de porcos era a economia daquela cidade. E eles começam a pedir a Jesus para sair do território deles. Deixa eu dizer algo, aonde Jesus chega,
há transformação. Aonde Jesus chega, há milagre. Aonde Jesus entra, vai acontecer um reboliço. Vai juntar pessoas, porque aonde Jesus chega, o ambiente é transformado. Aleluia! E ali, quando Jesus começa então a sair do território da onde que eles queriam, da cidade de Gadara, ele começa a entrar com seus discípulos no barco. E o homem que foi transformado, que foi liberto, fala: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus o orienta: não, vai para a sua casa, para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor, e diz o que o Senhor fez na sua vida. Diz o que o Senhor fez por você. Por quê? Por que o Senhor Jesus não deixou ele ir com ele? Porque o Senhor, o nosso Pai, nos chamou para ser testemunhas aqui na terra. Testemunhas até os confins da terra, diz lá em Atos 1:8. Testemunhas, testemunhas. Então, toda pessoa que é testemunha, eu já disse isso aqui, testifica um milagre e uma vitória. E o Senhor te chamou para ser testemunha. Você vai testificar o milagre e a vitória na sua vida. Testemunha, foi o que o Senhor te chamou. Testemunha. Então não há nada que possa parar quando Jesus chega. Não há nada que pode determinar quando Jesus aparece. Não há nada que pode calar quando Jesus decide dizer. Aleluia. E eu quero aqui profetizar, se essa fase que você está passando, se você precisa de uma palavra de Jesus, hoje Ele decide dizer sobre a sua vida: aquieta-te e acalma-te. Ele decide dizer sobre a sua vida: aquieta-te e acalma-te. Para que você veja a manifestação da glória de Deus na sua vida. Se você está numa condição que precisa de uma libertação, Deus fará isso na sua vida, para que você proclame o Senhor pelo que Ele fez pela sua vida, pelo que Ele fez por você. Se o seu presente diz que é o fim, precisa de uma ressurreição, Jesus diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O que o seu presente está precisando, o que você está precisando hoje, Jesus diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Aleluia! Glorifica o Senhor, aplauda o nome de Deus só para aqueles que receberam. Não temas, crê somente. Aleluia! E você temer é você recear, é você ter medo. Mas quando você crê, você se apoia. Crer é exatamente isso, ter certeza. Apoiar, confirmar. E se apoiar, você não apoia em qualquer coisa. Você apoia naquele que é o Criador de todas as coisas. Naquele que tem o controle da sua vida em suas mãos. Então, creia. E não esqueça algo que eu coloquei aqui. Porque esse momento ele pode ser doloroso. Todo processo é doloroso. Todo processo dói. E às vezes você acha que todos esqueceram de você. Não. É porque precisa ser você e Deus e mais ninguém. Processo não tem outras pessoas, é você e Deus. E às vezes o Senhor, o Senhor, por te amar, Ele permite determinadas lutas, determinadas circunstâncias para você crescer, para você amadurecer, para Ele usar o seu testemunho como pregação, da sua aprovação e do deserto, testemunho vivo para esse tempo. É no deserto que você está passando. Deixa eu te falar algo. É dentro do deserto, é dentro do processo que você tem as maiores experiências com Deus. É dentro do deserto, é dentro do processo que você vê os maiores milagres. Quer ver? O maná caiu do céu, foi no deserto.
A água saiu da rocha, foi no deserto. Os pães foram multiplicados, foi no deserto. Jesus venceu o diabo, foi no deserto. O mar se abriu, foi no deserto. O deserto te proporciona os maiores milagres da sua vida. É no deserto. Não queira ver milagre se você não estiver no deserto ou no processo. Se você quiser ter uma experiência com Deus, é no deserto. Algo meu tio sempre dizia aqui nesse púlpito. E ele falava, um grande profeta sempre tem uma grande caverna para atravessar. Quer ser relevante? Morra para o Evangelho e viva para Deus. É no deserto, é no processo que você cresce. Aleluia. Aleluia. É da sua aprovação, é do seu deserto que Deus fará um testemunho vivo para esse tempo. Jó perdeu tudo, mas ele foi restituído. Jeremias foi preso, mas foi um dos principais profetas, nos ensinando que nós não devemos nos calar, mesmo aqueles que não queiram ouvir. Jesus foi crucificado, mas nos ensinou a amar como ninguém. Paulo sofreu naufrágio e prisões, mas se tornou o apóstolo dos gentios, nos revelando toda a salvação, toda a graça. E assim o Evangelho nos alcançou, tornando ele como embaixador de Cristo. As aflições vêm, o sofrimento vem para todo mundo, mas a chave para você vencer esse deserto é a forma que você vai agir com ele. É a intenção do seu coração. Então vai passando e dando glória a Deus. Vai passando e não murmura, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Continue firme. Não desista. Declare a sua confiança nele, mesmo sem entender o acontecimento. Mesmo sem você entender, pai, por quê? Não pergunte o porquê. Mas pergunte para quê. O que o Senhor quer me ensinar. Fica muito mais fácil de você passar pelo processo. Porque sempre quando o Senhor nos leva para lugares de processo, essa luta que nós enfrentamos, sempre haverá bênçãos escondidas. E a nossa recompensa é na eternidade. A nossa recompensa está reservada na eternidade. As provações sempre são oportunidades para crescermos. Então, enquanto Jesus ali foi rejeitado na cidade de Gadara, em Cafarnaum, ele é recebido com festas. E ali existia um homem chamado Jairo. E Jairo, ele era o chefe da sinagoga e pai. E o livro de Marcos, o livro de Lucas, eles vão se aprofundar mais um pouco sobre quem foi Jairo. E eles vão dizer que ele era um dos principais da sinagoga, a pessoa mais importante. E a sinagoga é basicamente a assembleia dos judeus, onde eles se reuniam para orar, onde eles se dedicavam à leitura, onde eles ensinavam as escrituras. E dentro da sinagoga era governado por um grupo de anciãos, onde Jairo fazia parte. E esses anciãos, eles eram responsáveis por manter a boa ordem nas reuniões da sinagoga. Eles selecionavam os mestres, eles selecionavam os leitores para as reuniões, eles selecionavam os leitores para o ensino das escrituras, aqueles que conduziam as orações. E os principais da sinagoga, que é o que foi identificado Jairo, eles examinavam os discursos dos oradores para garantir que tudo saísse em perfeito estado, que tudo se mantesse de maneira correta. E olha que interessante, porque os judeus lá em Cafarnaum, eles eram hostis com Jesus, eles eram agressivos com Jesus, eles chegavam a ser inimigos de Jesus. Mas Jairo, mesmo com esse título tão importante, ele estava disposto a render-se a Jesus para pedir ajuda, mesmo sendo um homem importante.
Jairo estava disposto a enfrentar tudo isso, a enfrentar todo o julgamento. E imagino eu, por Jairo ser um dos principais da sinagoga, ele provavelmente tinha uma influência. E imagina ele fazendo essa atitude, todos o olhando. Será que ele não influenciou muitos para Jesus? E se a gente for continuar estudando, a gente vai ver que não se fala muito da biografia de Jairo. É exatamente isso que eu compartilhei com vocês. Mas Jairo só se tornou conhecido por causa de um milagre ocorrido. Jairo só se tornou conhecido por causa de um milagre ocorrido. Seu nome pode até não ser conhecido, mas o milagre que vai acontecer na sua vida vai ser. A história da sua vida transformada vai ser. A sua família restaurada, todos verão. E aquilo que o pastor Fabrício disse, vai se tornar notícia. Vai se tornar notícia. Vai se tornar notícia o milagre de Deus na sua vida. Porque nós estamos debaixo de um ambiente de milagre. Vai se tornar notícia. Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque Jesus está nessa casa. Jesus está nessa casa. E a nossa igreja está preparada para ver milagres acontecendo. Aleluia! Vai se tornar notícia. Aleluia! E Jairo ali aflito. Ele deixou a sua filha entre a vida e a morte em casa. Ele mesmo decidiu buscar Jesus pessoalmente, não enviou ninguém. Ele mesmo foi falar com Jesus. E aqui a gente vê a insuficiência do poder humano, não podendo mudar nada diante de grandes crises. Nós vemos, é notório, a que somente Jesus podia fazer. Mesmo ele sendo um dos principais da sinagoga. Então Jairo viu Jesus, prostrou-se com humildade e fé e disse, lá no versículo 23, minha filha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja curada. Jairo fala com afirmação que a filha dele de 12 anos, diz 12 anos, 12 anos, seria curada. Jairo fala com muita afirmação. E ninguém fala com tanta certeza se não conhece uma pessoa ou se você sabe do que ela é capaz. No seu coração, Jairo já sabia quem era Jesus. Talvez ele não falava por conta da religiosidade daquela época. Mas ninguém vai pedir ajuda se não sabe a capacidade que ele tem e do que ele pode te oferecer. E Jairo disse, coloque as mãos sobre ela para que seja curada. Ele sabia para quem ele estava pedindo socorro. Ele sabia quem era Jesus de Nazaré, do que ele era capaz. Ele sabia que Jesus faria algo extraordinário. E mais, ele sabia que ele teria uma resposta. Talvez você entrou aqui e você não conhece tanta capacidade de Jesus na sua vida. Você só ouve falar, mas nunca experimentou. Talvez você não conhece quem é Jesus. Mas eu declaro que da mesma forma que você entrou, você não vai sair. Porque você encontrou Jesus de Nazaré. Porque Ele está aqui nessa casa. Da mesma forma que você entrou, você não vai sair. Porque hoje você sai como uma resposta. Hoje você sai com uma resposta. O que você está buscando? O que você está buscando? Hoje você sai com uma resposta. Aleluia. Lá em Jeremias 33:3 vai dizer: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E Jesus foi com Jairo. Jesus começou a fazer o trajeto da casa de Jairo. Mas a multidão apertava. Imagina um trajeto de 10 minutos levar 40 a 1 hora. Por quê? Porque a multidão apertava. Os passos dele precisavam ser lento, bem devagar. E Jairo ali correndo contra o tempo.
Porque para quem passa um grande problema, tudo é urgente. É mentira? Tudo é urgente. Ele estava correndo contra o tempo. E aí você consegue imaginar Jairo seguindo esse trajeto bem devagar por conta da multidão e é interrompido por uma mulher que foi curada há 12 anos de hemorragia. É difícil para quem está correndo contra o tempo. Chega a soar até egoísmo da nossa parte, porque primeiro o meu milagre. Imagina, mas Jesus estava trabalhando dentro de Jairo. Jesus estava trabalhando dentro de Jairo. E Deus tinha o controle do tempo em suas mãos. Só que Deus, ele não vai chegar nem antes e nem depois. Ele vai chegar na hora certa. Ele vai chegar no tempo determinado. Ele vai chegar no momento certo para que o milagre aconteça. E hoje é dia que ele chega aqui na igreja Ceifa para mudar a sua vida, para mudar a vida da sua família. Creia em nome de Jesus. Ele chega na hora certa e no tempo determinado. Jesus, ele não gosta de trabalhar com o ordinário e com o natural. Ele dispensa. Mas ele ama trabalhar com o extraordinário e com o sobrenatural. Porque as causas impossíveis, ele é especialista. Tudo aquilo que é extraordinário e tudo aquilo que é sobrenatural é somente com Ele. O ordinário natural fica conosco. Então, para o seu milagre ser extraordinário e sobrenatural, você pode ter certeza que Jesus chegou nessa casa. Basta você abrir a sua boca. Basta você pedir o que Ele quer. Existe um ambiente profético aqui nesse lugar. E Deus vai continuar falando conosco até o final. Fique atento. Fique atento. Fique atento, porque existe um ambiente profético e um ambiente de milagre. Aleluia. Aleluia. E Jairo ali continuando guiando Jesus, se desviando da multidão, é interrompido pela mulher que tinha hemorragia há 12 anos. E quando ela toca em Jesus, ela é curada. E aqui existem duas histórias que se conectam, porém, com momentos de vida diferentes. E eu quero que vocês prestem atenção. Jairo era o líder da sinagoga. Ele era o príncipe e o pregador. Ele tinha acesso livre para entrar na sinagoga. A mulher era hemorrágica, sofria 12 anos. E há 12 anos que ela não podia entrar na sinagoga. Há 12 anos que ela ficava do lado de fora, enquanto Jairo tinha acesso livre à assembleia. Jairo era rico. E a mulher gastou todo o seu dinheiro com sua enfermidade. Jairo tinha 12 anos que usufruía, que convivia com a menina, com a filha dele perfeita. A mulher perdeu a sua própria vida e a sua própria família há 12 anos. No dia que a menina nasceu, trazendo alegria e vida para a casa de Jairo, foi o dia que a mulher morreu e começou um caminho de luto e de tristeza. Mas tem algo que começa a mudar. Tem algo que começa a mudar. As coisas começam a inverter, porque ela interrompeu Jesus, a caminhada, o destino a qual ele estava fazendo para a casa de Jairo. E nesse momento, enquanto Jesus curava a mulher, gerando vida dentro dela, na casa de Jairo chegava a morte. Ou seja, não existe maior ou menor. Não existe rico ou pobre. Existe Jesus de Nazaré, que quando decide fazer, Ele faz, Ele libera a palavra para mudar a sua vida. É somente Jesus de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Mas algo muito interessante, porque Jairo atraiu a atenção de Jesus, a forma que ele chegou. Jairo, ele viu Jesus, presta atenção, ele viu
Jesus. Ele teve fé que sua filha seria curada, gerou dentro dele coragem para falar com Jesus e com humildade se render e pedir ajuda. E a palavra de Deus vai dizer, 1 Pedro 5, 6 e 7, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jairo viu e foi falar com Jesus. A mulher, ela ouviu falar de Jesus. Gerou coragem dentro dela, teve fé que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Romanos 10, 17 vai dizer, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mediante a palavra de Cristo. Está faltando fé? Talvez você está precisando ouvir mais da palavra de Cristo. Então, assim como Jairo, ele falava com essa afirmação que a filha dele seria curada. A mulher afirmava que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Jairo sabia para quem pedir socorro. A mulher sabia quem iria a socorrer. Existe uma diferença entre você ver e ouvir. Existe uma diferença entre você ver e ouvir. E o Senhor, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Enquanto você está falando, enquanto você está analisando, tem outras pessoas que estão agindo. Enquanto você só vê Jesus de longe, tem outras pessoas que já estão indo para tocar nele e ser curado. Hoje é dia de nós tomarmos uma postura, uma posição, uma atitude, uma ação em sair da zona de só ver para começar a ouvir e agir. Ouvir e agir. Aleluia. Mas não importa como. Não importa como. Mas quando a sua crise ou dificuldade te leva a Jesus, o milagre acontece. Não importa como, mas se a sua crise e a sua luta te levar a Jesus, um milagre vai acontecer. Porque tudo nessa terra precisa se submeter àquele que diz. Precisa se submeter àquele que dá uma ordem. E precisa acatar aquele que venceu a morte. Aleluia! Esse é o Rei dos Reis, esse é o Senhor dos Senhores, esse é o nosso Salvador, em quem nós estamos aqui pedindo, Senhor, faça um milagre. E Jesus diz, não temas, crê somente. Oh, aleluia! Portanto, enquanto Jesus falava, algumas pessoas chegaram e anunciaram para Jairo, lá no versículo 35. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Muitos vão se levantar, vão te cercar para dizer que é o fim. Vão te dizer que acabou. Vão tirar a sua força e te desencorajar. Mas quem dá a última palavra é Jesus de Nazaré. Quem dá a última palavra é aquele que controla a minha e a sua vida. Podemos até achar que estamos afundando, mas na verdade todos vão contemplar e você vai experimentar que você vai andar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas. E Jesus vai dizer, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E Jesus diz algo para nós nessa noite. Não tenha medo, eu controlo a sua vida. Não tenha medo, eu dou um basta hoje. Não tenha medo, eu te dou a paz que precisa. Não tenha medo, eu sou a sua provisão. Não tenha medo, hoje eu te concedo milagre. Não tenha medo, hoje eu te dou o recomeço. Eu te dou o perdão. Crê somente, crê somente, crê somente, crê somente, não temas.
Aleluia! Lucas 1:37 vai dizer: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. É a palavra do Senhor que nos garante. Nada é impossível. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É a fé. É a fé que faz você crer em Jesus. E é a fé que te leva também no milagre. Aleluia. Marcos vai continuar dizendo ali no capítulo 5, chegando ali no versículo 39. E entrando Jesus, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e aqueles que estavam com Jesus, e entrou onde a menina estava deitada. Terá milagre que será para a multidão ver, mas terá milagre que Deus vai tirar os incrédulos, vai tirar os curiosos e vai selecionar somente os homens de fé. Somente os homens de fé, sabe para quê? Para fazer o ambiente de milagre. Porque quem não está preparado, talvez atrapalhe um milagre acontecer. Aleluia. E muitos irão rir, zombar, duvidar, mas não olhe para a circunstância. Continue olhando para Jesus. Continue andando, caminhando e olhando para Jesus, porque a última palavra vem dele. E ali ele vai continuar exortando, ele vai continuar selecionando as pessoas para estarem diante do milagre. E ali no versículo 41 vai dizer: Jesus tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi. Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Todo milagre vem através de uma ordem. E hoje o Senhor nos uniu aqui para dizer: não temas, crê somente. Todo milagre vem através de uma ordem. O homem foi liberto dos demônios por conta de uma ordem. O mar se acalmou por conta de uma ordem. A menina foi ressuscitada por conta de uma ordem. O cego começou a ver por conta de uma ordem. Todo milagre virá através de uma ordem. Não importa o problema. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele continua sendo o ontem, o hoje e será eternamente. Não temas. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor o livra delas todas. Não temas. E eu quero profetizar. E só aqueles que estão ligados vão receber, porque eu estou dizendo, existe algo profético neste lugar. Existe uma ordem de Deus neste lugar. Porque é noite de milagre. É noite de milagre. Eu lhe ordeno. Dor de coluna, vai embora. Talita cumi. Talita cumi. Dor de coluna, vai embora. Toda depressão, vai embora. Toda tristeza, vai embora. Talita cumi. Eu lhe ordeno, em nome de Jesus, toda crise de ansiedade, todo desânimo, toda frieza espiritual, vão embora em nome de Jesus. Toda dor no corpo, toda enfermidade, vão embora em nome de Jesus. Talita cumi, eu lhe ordeno. Aleluia. Qual é a ordem? Qual é a ordem que você precisa que Jesus dê um basta hoje na sua vida? Qual é a ordem? Eu lhe ordeno. Talita cumi, levanta-se agora. Talita cumi, levanta-te agora. Talita cumi, levanta-te agora.